E é por isso que a gente fala de diversificação. Olha quanta coisa tem que ficar prestando atenção ali. Fala pessoal, bem-vindos aqui do canal Lucro Lúdico. Vamos conversar com vocês de um assunto que está bem aí na mídia para quem fala de investimento, para quem vai atrás desse assunto em mídias sociais, especialmente aqui no YouTube, sobre diversificação. Diversificar é legal? Não é? Quantas ações você tem que ter na sua carteira? Tem que ter várias, tem que ter poucas? Vamos falar um pouco aqui, vamos desmistificar essa questão da diversificação quando você fala de ações, tá legal? Vamos lá. Bom, gente, não é surpresa para ninguém se eu falar para vocês que tem gente que acha que tem que diversificar e tem gente que acha que não tem que diversificar, né? Como tudo na vida. Então tem gente que fala, cara, diversificar é bom, mitiga risco, você fica mais seguro e blá blá blá. E tem o outro lado que fala, não, não, não. Se você diversifica, é porque você não sabe. Você não sabe o que está fazendo, não sabe do que está falando, não entende nada, e aí você está diversificando. Não sei qual que é a melhor, a gente vai discutir isso aqui junto. Vamos fazer em dois vídeos separados, tá? Então hoje vamos falar um pouco dessa teoria de quem acha que tem que diversificar. O próximo vídeo aqui no canal a gente mostra o outro lado e a gente vai chegando numa conclusão juntos aqui. Depois eu falo para vocês o que eu faço, o que a gente aqui na consultoria e no Lucro Lúdico faz, tá legal? A teoria moderna do portfólio é do Markowitz, tá? Só para vocês terem uma noção, esse cara ganhou o Nobel de Economia, então acho que ele sabe um pouquinho do que ele estava falando, né? E a teoria dele é então essa do portfólio, teoria moderna do portfólio. E aí a ideia dele lá de 1952, quando ele publicou essa teoria, é de que você tem que maximizar seus lucros, como todo mundo, e como você faz isso? Diversificando. Como toda teoria, ele tem as premissas dele ali, né? Então, no que ele acreditava quando ele desenhou isso lá em 1952? Que os investidores são racionais, eles querem maximizar o retorno esperado e minimizar o risco, que risco e retorno andam juntos, então cada ativo tem o seu retorno esperado e o desvio padrão, a volatilidade dele. A relação entre risco e retorno é essencialmente uma troca. Mais retorno implica em mais risco. Isso é super importante porque todo o mercado financeiro está embasado nessa frase aqui, tá? Quanto mais risco, mais retorno. Eu vou me arriscar mais, eu quero que você me pague mais. Correlação entre ativos importa mais do que o risco individual. Diversificar só funciona se os ativos não forem 100% correlacionados. O que isso quer dizer aqui, tá? Vamos trazer aqui para a nossa realidade, vamos trazer para o português. Esse cara é um gênio, a gente não é, né? O que ele está falando aqui? Cara, eu vou ter dois ativos na carteira, vou ter duas ações ali na minha carteira. Se elas forem do mesmo setor, do mesmo segmento, tiverem os mesmos riscos operacionais, o mesmo risco de mercado, não adianta eu comprar as duas. Vamos dar um exemplo? Ó, vamos pensar assim. Ações que são sensíveis a dólar. Tá? O dólar vai subir, então a receita dessa empresa tende a aumentar. Legal. E se o dólar baixar, a receita também vai cair. Então, se eu tenho essas duas empresas na minha carteira e as duas estão expostas a dólar, se o dólar cai, ó, já era, as duas ações vão cair. Então, você não deve ter ações que se comportam da mesma forma, que estão expostas aos mesmos riscos. É isso que ele está falando. Então, se você tem duas empresas iguais que fazem a mesma coisa, operam no mesmo lugar, vendem o mesmo produto da mesma forma, é a mesma coisa que ter uma só. E você está exposto a esses riscos aí. Aí ele vai lá e cria o portfólio ótimo. Ele vai ensinar como fazer um portfólio, como fazer uma carteira ótima, a melhor carteira possível. Como ele vai fazer isso? O retorno dos ativos, a correlação entre esses ativos e o desvio padrão, o risco. Tá? Desvio padrão é uma medida de volatilidade. Volatilidade pode ser ler como risco, né? Qual a chance dessa ação ser mais ou menos volátil? Então, é uma medida de risco. E por que isso faz sentido, né, galera? Bom, tirando o exemplo que a gente acabou de dar aqui do dólar, vamos aprofundar esse negócio. No mercado financeiro, a gente tem vários tipos de risco. Não é só um risco. Ah, eu tenho risco de perder dinheiro. Não é assim. Tem vários tipos de risco porque eles vêm de fontes diferentes, eles são causados por coisas diferentes. Então a gente vai ter risco sistêmico, a gente vai ter risco não sistêmico, a gente vai ter risco cambial,
de taxa de juros, de liquidez, o risco político, aqui no Brasil nem tem isso, o risco geopolítico, o risco operacional. Vamos aprofundar aqui cada um deles, mas é importante a gente ver isso para entender esse papo de diversificação, né? Porque é aquela coisa, vamos voltar no exemplo aqui. Ah, meu, então é só não comprar duas empresas que estão expostas a dólar. Beleza. Não, não é tão simples assim. Então vamos ver esses riscos a fundo agora. O risco sistêmico, ele é inerente, talvez ele seja mais importante para a gente ter no radar, porque ele você não diversifica. Ou seja, não adianta você querer se precaver, se proteger dele. Não vai proteger. Então não adianta você pensar na empresa que você vai investir, porque a empresa não tem responsabilidade nisso aqui. Esses riscos não cabem a você, nem a empresa que você vai investir. Então, assim, guerra, pandemia, crise global, crise energética, crise assim, climática, essas coisas, um terremoto, Deus nos livre, essas coisas aí você não tem como evitar. Então não dá para você falar que você está sempre protegido contra uma catástrofe ambiental. Não está, né? E a gente viu aqui no Brasil ano passado, não tem como estar. E aí a gente tem também o risco não sistêmico. Esse sim você consegue diversificar, porque esse é específico. Outro nome dele você pode ouvir: risco não sistêmico ou risco específico. Porque ele é específico daquela empresa ou daquele setor ou até daquele país. Então você consegue pegar, ó, dólar é uma variável aqui. Então, eu vou pegar uma empresa que não está exposta a dólar, gasolina, petróleo, guerra, risco político daquele país em questão. Aí você consegue. Vai ter uma greve, a governança daquela empresa não é legal, aquela empresa está em crise, está endividada. Aí você consegue se precaver quando a gente está falando de risco não sistêmico ou risco específico. Risco cambial. O nome já diz, né? Câmbio, taxa de câmbio. Então a gente está falando muito aqui no vídeo, dólar, 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 do dólar subir ou dólar descer. Não só dólar, claro, né, gente? Outras moedas podem interferir, mas o dólar é a moeda mundial, é a moeda transacional para questões aí fora do país, né, externas. Então o dólar realmente é a que está mais visada, que é a que conta mais. Então ficar ligada para ver se o dólar vai subir, vai descer, se a taxa de câmbio vai ser favorável ou não. Isso é o risco cambial. Risco de taxa de juros, o próprio nome já está falando também, né? Empresas, setores que com a taxa subindo, ó, eles vão mal. Quer saber? Aqui no Brasil, nem tem. De um financiamento imobiliário. Subindo a taxa de juros, o financiamento imobiliário fica mais caro. E aí novos lançamentos podem começar a não vender bem. Risco de liquidez. Esse é o fácil de interesse, está bem presente no nosso dia também. O cara não ter liquidez, o cara não conseguir honrar com os compromissos no curto prazo, não conseguir pagar. Vamos trazer para a nossa realidade aqui uma ação, a gente já falou disso aqui no canal, uma ação que tem um volume baixo negociado, então às vezes você quer vender e não consegue. Um fundo imobiliário pequeno, uma empresa que está endividada, tem um ativo circulante menor que o passivo circulante, ou uma relação ali, um índice de liquidez corrente baixo, e por aí vai. Podemos falar de risco geopolítico, a gente está num momento grave de crise, né? Guerra entre países, mais de um país ali na mesma guerra, inclusive, né? Então, o risco geopolítico é muito importante, pode impactar uma empresa, uma economia ou o mundo como um todo. Então, a gente também tem que ter olho no que está acontecendo na geopolítica, no mar. Risco operacional é um pouco mais difícil quando a gente vai pensar em investimentos, porque tem muito da operação e tem muito também de interferência humana. Então é o seguinte, um sistema da empresa deu errado, teve fraude, alguém roubou. Aqui no Brasil nem tem isso. Alguém errou de propósito, alguém sacaneou. Então essas coisas, claro que tem que estar no radar, mas elas são mais difíceis da gente prever, né? Ainda mais quando a gente está falando de bolsa, a gente quer achar essa questão de governança, ESG, novo mercado, que as empresas estão ali super sólidas, mas a gente nunca sabe. E é por isso que a gente fala de diversificação. Olha quanta coisa tem que ficar prestando atenção ali. Olha quanta coisa para te ferrar no dia a dia quando você está abrindo ali o seu home broker, ou está falando com o seu assessor, ou está pensando em investir numa empresa na bolsa. Muita coisa pode acontecer. Então a diversificação vem para isso. Deixa eu ser muito abrangente, porque se a empresa X tem risco operacional, a empresa C tem risco cambial e a empresa Z tem risco de liquidez, deixa eu para uma quarta empresa que não tem nenhum desses riscos. E aí eu fico protegido. Essa é a ideia. Tá vendo como você não pode pensar numa empresa só? Eu tenho uma empresa favorita, eu vou nela. Ou eu tenho um setor.
Meu, eu nem entendo muito, eu nem invisto muito, nunca estudei esse negócio, mas, cara, banco eu gosto, pô, bancão, Brasil, banqueiro é rico, eu vou investir em banco. E aí você põe todo o dinheiro em banco. Tá vendo como não pode acontecer isso? É por isso que existe essa questão de diversificação e por isso que muita gente fala. Por isso que fundos aí não compram uma ação só. Nenhuma carteira de fundo, de asset, de grande investidor tem uma carteira só. Então você precisa diversificar. Você não pode colocar. Sabe aquela frase que sua bisavó já falava? Todos os ovos numa cesta só. Você não pode fazer isso. Porque você está muito suscetível a se ferrar. Qual é o número mágico? Ninguém sabe, gente. Mas o ideal é você ter um número de empresas que você consegue acompanhar. Se você vai comprar 30 ações de 30 empresas diferentes, provavelmente você vai estar comprando empresas que estão expostas aos mesmos riscos, tá? 2, como você vai acompanhar 30 empresas? Ver balanço, DRE, fluxo de caixa, nota explicativa de 30 empresas. Não dá. Então, provavelmente ter um portfólio ali, você estar comprando 30 ações, não é o ideal. Mas também comprar 2, 3 é pouco. Vamos continuar aprofundando aqui para a gente dar mais material para vocês, mais munição. Vamos pensar no seguinte, né? Tá bom, então eu vou diversificar, legal. Eu vou comprar ali 2, 3 ações que eu gosto, porque o ramo é legal, o nome é bonitinho, o logo eu gostei. Puta, eu acho que isso aí é o business do futuro, eu vou comprar. E você não entendeu o que a empresa faz, você não estudou a fundo. Sabe o que pode acontecer? Você pode acabar comprando 2 ou 3 ações de empresas que fazem a mesma coisa, expostas aos mesmos riscos. Podem não fazer as mesmas coisas, mas podem estar expostas aos mesmos riscos. Isso aí não é diversificar, pelo contrário, é você double down, é você colocar mais ovos na mesma cesta, é você estar mais exposto ao risco que pode te fazer perder dinheiro. Então, ó, vamos pensar o seguinte: Suzano e Klabin. Klabin é legal porque a gente fez um vídeo aqui no canal falando de Klabin na semana passada. Vale lá a pena olhar, porque é uma empresa que está indo bem. Acho que pode ser uma boa oportunidade agora para você, investidor de bolsa de valores. Mas Suzano e Klabin. Todo mundo acha, meu, celulose, papel. Celulose, Klabin e Suzano devem fazer a mesma coisa. São extremamente ali idênticas, duas concorrentes, fazem a mesma coisa. Então, tanto faz eu comprar uma ou outra. Eu gosto mais da Suzano, eu vou comprar a Suzano. Ou o nome Klabin é mais diferente, eu vou comprar Klabin. Klabin é uma empresa de embalagens, tá? Então, papel e celulose para ela é muito importante. Claro que está no preço, ela vive disso. Mas ela planta, ela não é uma exportadora de celulose. Então, o preço da celulose não vai interferir tanto na Klabin quanto vai interferir na Suzano. Mas você não sabia disso. E aí você comprou Klabin achando que celulose é o único business dela, é o business mais importante, e você acha que celulose vai bombar. O preço dessa commodity aí vai, 300%. Então, oba, Klabin vai subir. Mas, pô, o que tem a ver ali de receita dela versus o preço de celulose talvez é desse tamanho, você achou que era desse. Entende o que eu quero dizer? Então você precisa estudar bem, precisa entender bem aonde você está investindo para fazer uma diversificação certa, diversificar de fato, e não achar que está diversificando. Ah, eu vou comprar banco, eu gosto de banco, vou comprar Itaú e Banco do Brasil. Pronto, é um banco privado e um banco público. Não é bem assim. Essa foi a nossa explicação sobre diversificação. Alguns pontos aqui a favor de você colocar isso no seu dia a dia, colocar em prática, começar a diversificar seus investimentos. Fala aí pra gente se vocês gostaram, curte, compartilha, comenta, fala se você diversifica, comenta na carteira aí de investimento conosco e no próximo vídeo a gente vai fazer o oposto. Vamos falar sobre não diversificar. Qual que pode ser a vantagem disso? Por que você não deveria diversificar? Até o próximo vídeo, galera.